Palavra da Verdade. Devocional de 22 de abril. Uma graça que poucos desejam. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Filipenses 1, 29. O que vem à sua mente quando você pensa na palavra graça? A maioria dos cristãos conhece a clássica definição de graça como um favor imerecido. Este é um conceito correto. Contudo, nesta geração hedonista que associa indiscriminadamente todo prazer ao bem e toda dor ao mal, é muito comum associarmos graça apenas àquilo que nos dá prazer. Contudo, embora a dor seja uma consequência do pecado, na cruz de Cristo aquilo que era uma infâmia se tornou uma glória. A partir do sofrimento redentor de Cristo, todo o sofrimento que o cristão passa neste mundo por amor do seu Senhor se tornou uma graça. É graça sofrer por Cristo porque tal sofrimento nos molda à sua imagem. A Escritura diz que se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados em Romanos 8,17b. É graça padecer por Cristo Jesus porque a oposição do mundo é uma confirmação da aprovação de Deus sobre nós. O mundo odiou a Cristo e, consequentemente, odeia os que são do Senhor. Ele mesmo disse aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Em João 18, 18 e 19. É graça sofrer por Cristo porque isto é sinal de que o Espírito Santo, o Espírito da glória, repousa sobre nós, conforme lembra Pedro aos cristãos perseguidos do primeiro século. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Em 1 de Pedro 4,14. É graça sofrer por Cristo porque o sofrimento presente acrescenta brilho à glória futura. Para ser mais exato, por um lado, quanto mais um cristão sofre pelo Evangelho neste mundo, tanto maior será a glória nele revelada na vinda de Cristo. Por outro lado, a glória experimentada será incomparavelmente maior do que o sofrimento. Eis a convicção do cristão, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, conforme diz Paulo em Romanos 8,18. Como servos do crucificado, não desanimamos diante do sofrimento, porque sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, como também fala Paulo em 2 Coríntios 4,17. Naquele dia, reconheceremos que tudo valeu a pena. É preciso, no entanto, que se diga que nem todo sofrimento provém de nossa fidelidade a Cristo. Há infortúnios que são consequências de erros cometidos e resultado de escolhas equivocadas por serem contrárias à lei do nosso Deus. Não é esse tipo de sofrimento que se considera graça. Pelo contrário, no mesmo texto já citado, Pedro adverte: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, em 1 de Pedro 4,15. Ele já havia arrazoado nesta mesma epístola: pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, em 1 de Pedro 2,20. Há muitos que professam a fé e que sofrem oposição por causa dos seus deslizes e do seu mau testemunho. Há o perigo, portanto, de sofrermos porque não dignificamos o nome de Cristo e ainda interpretarmos a oposição como se fosse por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Mas, uma vez certos de que estamos sofrendo por motivo de nossa boa consciência para com Deus, devemos considerar isto uma graça. É um favor imerecido de Deus que nos identifiquemos de tal maneira com nosso Senhor que venhamos a trilhar o mesmo caminho de cruz que ele trilhou, embora somente sua morte tenha caráter substitutivo e expiatório. Não conseguiríamos resistir ao menor sofrimento por causa da justiça se o próprio Cristo, por meio de sua obra redentora, não garantisse a nossa regeneração e se o seu Santo Espírito não nos revestisse de poder. Aqueles que sofrem por causa de sua fé experimentam uma porção dobrada da alegria indizível e cheia de glória da salvação, bem como do consolo e da paz de Deus, que excede todo entendimento. Isto é uma manifestação da graça. Vivemos num mundo cada vez mais hostil à nossa fé.
Boa parcela dos cristãos do mundo vivem em nações onde seguir a Cristo é um crime. E às vésperas da vinda de Cristo, ele mesmo nos advertiu que a criminalização da nossa fé atingirá a escala mundial. Um irmão entregará à morte outro irmão e o pai ao filho, disse o Senhor. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo, disse o Senhor em Mateus 10, 21 e 22. Somente pela graça será possível perseverar até ao fim debaixo de tão grande tribulação. Não devemos, portanto, ficar apavorados quando o mundo nos ameaçar por causa de nossa fé, pois a perseguição é para os perseguidores prova de sua perdição, enquanto para os perseguidos, por causa da justiça, é prova de salvação, como Paulo, o prisioneiro do Senhor, afirma no verso 28 do texto da nossa meditação, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Que Deus nos ensine a valorizar a graça de padecer por Cristo Jesus, uma graça que poucos desejam. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.